Pô, você está perdendo tempo. Sério. E é sobre isso que eu quero falar com você. Presta atenção. Uma das coisas que mais aceleraram o meu aprendizado na questão das minhas buscas de espiritualidade, da psicologia, da terapia, foi um trabalho voluntário. Foi um trabalho voluntário que eu fiz há muito tempo, depois repliquei ele de outras formas, mas foi um trabalho voluntário que eu fiz num asilo, por aproximadamente um ano e meio, aonde eu criei um certo processo de vínculo e troca com alguns dos pacientes desse asilo. E, sinceramente, foi um momento de rico aprendizado, porque eu sabia das histórias daquelas pessoas e sentava e às vezes escutavam as mesmas histórias várias vezes e via como a vida de algumas, né, eu sempre usei essa metáfora em algumas das aulas que eu ministro, a vida de uma pessoa que viajava de navios, conhecia o mundo, e viajar de navios na época dela era algo muito caro, muito complexo, e essa pessoa tinha riquezas, tinha conhecido muita gente, tinha conhecido ótimos lugares, e as memórias foram parar em algumas fotos numa caixa de sapato. E sempre que a gente conversava sobre a vida dela, ela abria aquela caixa de sapato e mostrava aquelas mesmas fotos. E a gente meio que se cega para esse assunto, esse ciclo da vida que vai, né, de um momento das brincadeiras infantis para as amizades dos adolescentes, para a construção de uma vida adulta, e depois não se fala muito sobre a questão da própria degenerescência e de como envelhecer, e esse é um processo que sempre eu busquei trabalhar na questão da saúde, né, e a preservação da saúde para isso. Então, o que acontece? A gente, além do aspecto da preservação da saúde, que é algo que eu não quero falar nesse vídeo, eu gostaria de falar com você sobre a perda de tempo com aspectos de preocupação. Existe uma pesquisa feita com pessoas que estão passando por processo de final de vida, já com doenças em estágios avançados, e uma das coisas que se pesquisou entre os principais arrependimentos, um deles é até a questão do trabalho, né? Elas costumam dizer que não teriam trabalhado tanto, teriam preservado melhor as amizades. Isso é uma grande pesquisa, sabe, com muita gente, e isso é muito comum dentro. E uma das características dessa pesquisa é trazer a questão da preocupação. Eu não me preocuparia tanto. E é sobre isso que eu quero falar. A questão de você se preocupar demais, se preocupar com coisas que não são tão fundamentais para a vida do dia a dia. Como é que faz isso? Então, o meu mestre Zen Thich Nhat Hanh sempre falava da questão do momento presente. Então, eu quero trazer esses dois dados, né? O ensinamento do Buda, falando do momento presente como uma saída para não entrar num sentido de ansiedade, angústia, depressão, e como você também tem essas pesquisas acadêmicas sobre as pessoas que já viveram e estão deixando essa mensagem. Ei, você aí que está passando por esse negócio chamado vida, não perca tempo com isso, entendeu? Então a ideia de não perca tempo com isso. E aí não perca tempo com a preocupação. A preocupação é algo que você procura antecipar algumas coisas que estão em médio e longo prazo e tenta atuar de alguma maneira a direcionar esse médio e longo prazo. E o ensinamento do Buda em relação ao momento presente serve um pouco como um antídoto mental quando a pessoa se deixa levar por essa busca incessante de ajustar o médio e longo prazo. Então, aqui eu não quero ser ingênuo de dizer que a gente não deve planejar as coisas para ter melhores resultados. Isso vale para qualquer coisa, na preparação física, nos relacionamentos, no lazer. Se vocês preparam o lazer, você vai aproveitar muito mais aquele tempo de lazer. Se ele está preparado, que você chegar na hora do lazer, por exemplo, estou falando lazer para uma coisa que não se fala em planejamento de lazer normalmente. A hora do lazer, se você prepara, você vai desfrutar melhor da hora do lazer, do que tentar, não, chega lá na hora eu vejo o que eu faço. E aí você pode fazer escolhas ruins e o teu lazer ser diminuído, né? Então, o que eu
penso em relação a isso e como juntar essas duas coisas que parecem contraditórias, é você, primeiro, treinar o seu foco em momento presente, treinar a sua maneira de perceber e viver o momento presente. E a atividade física é uma dessas maneiras, porque você vai envolver seu corpo, envolver tua atuação, é uma das maneiras de trabalhar a questão do momento presente. E você treinar isso. A outra, e aí você pode programar, aí tem um momento de você programar a atividade física, né? Para quem faz treinamentos físicos, né? Então faz uma pré-programação de treinos, com rotinas, com ciclos de treino, e isso ajuda essa pessoa a treinar melhor. E aí na hora que ela está treinando, fazendo atividade física, né? Mas fazer isso também para a vida. Então, sim, você pode ter melhores momentos de planejamento e saber, agora estou planejando, estou presente, momento presente, no planejamento. Então, no planejamento, você vai desenhar algo relacionado a médio e longo prazo no momento presente que você faz planejamento. Então, a ideia de médio e longo prazo, ela vira um planejamento e você se torna presente no planejamento. No tempo restante, é a atuação no momento presente. Então, a ideia de momento presente, ela não é tão ingênua se você traz essa noção de planejamento. O horário do planejamento, seja para qualquer coisa, então, né? Para planejar um jantar, como para planejar uma atividade física ou umas férias, ou o que for. Né? Já pensou, se você vai tirar férias e decide, eu vejo lá na hora o que eu vou fazer, comprar passagem no primeiro dia de férias, você vai gastar muito mais do que poderia ou que deveria. Né? Então, essa perda de tempo com a preocupação é algo que consome muito do processo mental das pessoas. E isso faz com que elas percam muita energia nessa questão de atuar melhor no presente delas. Né? E isso faz também com que a gente não busque as melhores soluções para as questões que nos aparecem, para os desafios. Porque tem desafios que você fogem do planejamento, tem desafios que são inesperados. Né? Tem pessoas que vão ter alguma questão de saúde e ela não é programada e vai precisar ser... E aí se perder um tempo danado quando tinha melhor saúde, entende? Entende o que eu quero dizer? E isso é uma questão que deixa as pessoas muito infelizes. Então, mas e quando tiver uma questão de saúde? Você vai trazer ela para o momento presente, para o seu planejamento e fazer isso. Mas a trazer essa mente para o momento presente é algo que precisa de treino. Ele precisa de um pouco dessa dedicação para que isso aconteça. Então, faz essa reflexão, deixa seus comentários no vídeo se você acha que você está tendo dificuldade, se você está tendo facilidade, se você conhece, você está acostumado a fazer isso. Mas é uma dica que funciona há alguns milhares de anos, tá bom? Grande abraço para você, curte aí o vídeo, compartilha e espero você no próximo vídeo. Até mais!